Quem já assistiu os meus debates com pastores espalhados aí pela internet, com certeza já viu várias vezes um ar de deboche deles aos sábios milenares da Torá oral. Afinal, são eles, e não eu, que interpretam os versículos diferente dos cristãos. São eles que abertamente deslegitimam o Novo Testamento. E são eles que refutam a Jesus como Deus e como Messias. Acontece que não estamos falando de seres humanos comuns, mas de sábios que tinham extremo conhecimento, não somente na interpretação da Torá, mas como em todas as ciências do universo. E eu vou te provar. Hoje vou te apresentar só um pouquinho do que são os sábios do Talmud e a sabedoria milenar da Torá oral. Você, com certeza, ao longo do seu período escolar, já ouviu falar do famoso número π, o número que corresponde à razão do comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. Você também aprendeu que ele é um número irracional, por ter sua parte decimal infinita, e por isso ele é aproximado 3,14. Você também aprendeu que o número π contribui em muitas áreas da ciência, como na física, na engenharia, arquitetura, tecnologia e assim por diante. O número π, embora sempre ter existido e bem provável ter sido utilizado por civilizações antigas, ele só foi efetivamente incluso na comunidade matemática no século XVIII por William Jones e posteriormente por Leonhard Euler. Mas hoje vou te mostrar que a sabedoria judaica milenar foi a primeira em que se tem registro provado a fazer o uso dessa razão matemática. Veja em 1 Reis, capítulo 7, versículo 23. O capítulo aqui se ocupa com a construção minuciosa do Templo de Salomão. Um homem chamado Hiram, da tribo de Naftali, era especialista em manusear o bronze e ele fez parte dessa construção histórica. O versículo lá diz: Vayas etayam mutzak, eser ba'ama misefato atsefato, agol misaviv, vechamesh ba'ama komato, vekav sheloshim ba'ama yasovoto saviv. O versículo chama de Yam, que a tradução é mar, uma enorme pia circular de bronze e usada para lavar as mãos dos sacerdotes. O versículo lá traz também medidas desse utensílio: 10 amot de diâmetro, ou seja, 5 metros. A sua altura, 5 amot, ou seja, 2,5 metros. E uma linha de 30 amot em toda a sua volta, ou seja, 15 metros de comprimento de circunferência. Nossos sábios do Talmud, com muita sabedoria, vieram e nos trouxeram uma fórmula. Kol igul, sheyesh bekifu, shloshat fahim, yesh bo rochav tefach. Toda a circunferência que tem no seu comprimento circular 3 tfahim, ou seja, aproximados 24 centímetros, terá em seu diâmetro 1 tefach, ou seja, aproximados 8 centímetros, a proporção de 3 para 1. Escutem bem, nossos sábios do Talmud, há milhares de anos atrás, sem calculadora, já estipularam isso como uma fórmula. Essa fórmula seria usada para validar uma sukkah, cabana utilizada pelos judeus na festa das cabanas, mikves, piscinas de purificação, Eruvin, leis voltadas para delinear dimensões diárias para permitir ou proibir carregar no Shabat. Agora, quer pirar ainda mais? Maimônides, no século XII, escreveu assim: ela karovlo, ou seja, a razão de 3 para 1 não é exata, mas aproximada. Rebbe Avraham ibn Ezra, estudioso espanhol, poeta e filósofo do século XI, nesse versículo em Reis que mencionei acima, diz o seguinte: Lefi hayun, hakava sovevigul eser ie yoter mishloshim. Se você se aprofundar, verá que o comprimento da circunferência de um diâmetro de 10 é maior que 30. Genial, não é? Mais genial é o que você vai ouvir agora. Gaon de Vilna, gigante da Lituânia, século XVIII, diz o seguinte, baseado mais uma vez nos ensinamentos da Torá oral: Ktiv e Kri, como é escrito e como é lido. Ou seja, está escrito nesse versículo em 1 Reis 7:23, Vekav, que tem o valor numérico de 106, mas é lido Vekavei ou Vekavô, que tem o valor numérico de 111. Se você dividir a forma de como é escrito pela forma de como é lido, ou seja, 111 por 106, o resultado é 1.047, que ao multiplicar por 3, de acordo com a fórmula já passada pelos nossos sábios, da razão 3 para 1 que existe na circunferência, chegamos no valor exato correspondente ao número π. 3,14. Essa é a sabedoria infinita da nossa Torá, com a interpretação dos nossos sábios milenares da Torá oral. E quem debocha deles ou minimiza eles é porque ou não tem conhecimento ou não tem propriedade para rebater ou discutir as palavras deles. Se você gostou, marca um amigo.